Olá pessoal, hoje eu trago para vocês alguns comentários sobre um artigo que saiu na revista Nature, tá? É um artigo de revisão e ele aborda um tema que está relacionado ao nosso assunto sobre fisiologia do sistema digestório. Então, começando aqui pelo título do artigo, que é bem interessante, diz assim: Vivendo perigosamente. Olha só que título bem interessante. Aí tem um subtítulo: Como Helicobacter pylori sobrevive no estômago humano. Então, pessoal, essa bactéria, até destacar aqui para vocês, né? Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, né, simplesmente, é uma bactéria que está associada a algumas doenças, especificamente no estômago, no caso aí do câncer gástrico. Então, vamos tentar compreender um pouco, né, através da leitura desse artigo, como essa bactéria ela conseguiu sobreviver num ambiente tão hostil quanto o estômago, né, que tem um pH muito ácido e, consequentemente, causar aí algumas doenças. Então, vejam bem, pessoal, inicialmente, uma das principais doenças causadas pela H. pylori é a gastrite. Então, as pessoas que estão com sintomas de gastrite, geralmente, né, só vão precisar fazer um exame mais aprofundado, né, como é o caso da endoscopia, para verificar a possibilidade delas terem ou não H. pylori por indicação médica. Mas aí, nesse caso, a endoscopia ela pode confirmar de fato se a pessoa tem H. pylori. E aí, se a pessoa tiver H. pylori, é muito importante que ela faça o tratamento. Como nós vamos ver um pouco mais lá para o final do artigo, as formas que atualmente a ciência tem de lidar com o H. pylori. Então, começando aqui, né, falar um pouco sobre o resumo dos dois autores desse artigo, né, que por sinal é um resumo assim bem curto, né, eles comentam, né, que a bactéria Helicobacter pylori já estava presente no estômago de humanos há muito tempo, né, provavelmente, né, antes de eles deixarem a África, né, e poderem consequentemente depois se espalharem pelo mundo. E atualmente, né, essa bactéria ela conseguiu incrivelmente habitar aproximadamente 50% da população humana, né? Então, é uma bactéria realmente muito comum e que realmente é uma causa de grandes danos aí à saúde das pessoas. Então, como é que essa bactéria conseguiu ter tanto sucesso, né, para poder estar infectando, né, aproximadamente um entre dois seres vivos, né, da espécie humana aí na Terra? Então, realmente, ela desenvolveu uns mecanismos bastante sofisticados para infeccionar e ainda se manter no hospedeiro. Então, vamos analisar um pouquinho sobre essas formas que a bactéria encontrou para poder estar realizando aí a sua infecção. Então, na introdução, né, os autores começam aqui falando o seguinte, né, que a bactéria Helicobacter pylori, né, ela é uma bactéria gram-negativa, especializada na colonização do estômago humano, geralmente um ambiente que é inóspito para a maioria dos outros micro-organismos, tá? Mas ela conseguiu ter um sucesso aí bastante significativo, né? Povoando aí metade dos estômagos da humanidade. E entre os motivos pelos quais essa bactéria conseguiu aí ter tanto sucesso na localização, né, e povoamento, né, do trato gastrointestinal do estômago, os autores começam a citar aí alguns motivos. E eles começam a citar que, olha, no final desse parágrafo aqui, eles citam a figura 1, né, e também a caixa número 1 para exemplificar esses motivos aí pelos quais a bactéria H. pylori conseguiu ter esse sucesso evolutivo. Nós vamos ver que a maioria desses motivos estão associados aí à síntese de certas proteínas que funcionam como enzimas
e vão contribuir para a infecção e colonização do trato gastrointestinal. Então, passando aqui, olha, para a figura 1, né? Vamos localizar aqui, ok? Na figura 1, nós já podemos observar aqui algumas das estratégias que essa bactéria desenvolveu aí para colonizar o estômago humano. Então, inicialmente, vamos analisar na imagem os elementos. Nós temos aqui, olha, o lúmen do estômago. Aqui nós temos uma camada de muco, né, que é secretado aqui por essas células epiteliais justamente para proteger, ok, aqui o tecido celular contra a ação do ácido presente aqui no lúmen do estômago, ok? Uma outra coisa interessante aqui você observar a diminuição aqui do pH. Então, à medida que você tem na escala do pH uma diminuição no número, né, a partir de 7, 5, 3, 2, então a diminuição desses valores na escala do pH indica o que? Um aumento na acidez. Então, se você está tendo aqui, olha, uma diminuição, um decréscimo aqui no valor do pH, significa dizer o seguinte, que aqui tu tem um pH, por exemplo, né, menos ácido, e aqui tu tem um pH mais ácido, tá? Porque aqui o valor é menor e aqui o valor é maior. Então, você observa que quando a bactéria ela chega aqui, olha, no lúmen do intestino, um detalhe no lúmen do intestino, ela não tem interesse em ficar muito tempo aqui não, ela vai procurar uma área assim onde o pH ele não é tão ácido. E aí ela faz o que? Ela começa a nadar, né? A se deslocar para ficar mais próximo aqui das células epiteliais, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa interessante também é que ela utiliza uma enzima chamada urease, como vocês podem estar observando, e essa urease aqui, ela possibilita a criação de um microambiente ao redor da bactéria que tem um pH diferente, né, desse pH aqui do lúmen gástrico. Podemos dizer de fato que é um pH menos ácido. Então aqui em azul, né, está sinalizando esse pH menos ácido, e aqui nessa coloração avermelhada é um pH mais ácido. Então aqui a ação da urease tem justamente como essa finalidade fazer uma reação química em que ela transforma a ureia, ok, em amônia e também CO2. Então a amônia ela é usada para fazer o tamponamento, ou seja, alterar o pH, permitindo que a H. pylori possa estar nesse ambiente, né, tão hostil para outros micro-organismos. Então, em relação à urease, é uma coisa que realmente devemos levar em consideração, que é uma atividade bastante significativa, né, dessa bactéria. Na figura 2, mostrando aqui um pouco mais abaixo, tá? Ele mostra aqui, olha, se vocês puderem observar, olha, uma micrografia eletrônica, né, da bactéria H. pylori, né? Observe que ela tem aí os flagelos que ajudam na locomoção dela, e aqui ela tem justamente, né, a enzima urease, que transforma aqui a ureia em amônia e também CO2. A amônia, em especial, ajuda no tamponamento, em transformar o ambiente que a bactéria está em um ambiente menos ácido, né? Ou seja, mais favorável à vida desse micro-organismo aí, que causa tantos danos para a saúde das pessoas, tá? Então, voltando aqui para a figura número 1, nós podemos observar também que, além da urease, a bactéria H. pylori, ela também possui outras estratégias para se manter aqui no estômago, né? Como, por exemplo, a própria capacidade dela poder estar se deslocando com a ajuda dos flagelos e por esse movimento, né, helicoidal que ela realiza. As bactérias que não têm essa capacidade de deslocamento, né, elas acabam ficando aqui no lúmen, né, do estômago e podem correr o risco de serem eliminadas do trato gastrointestinal. Então, outra coisa que nós devemos salientar, né, que é muito importante, é justamente a proteína HP-NAP, né? Então, o que seria a proteína HP-NAP? A proteína ativadora de neutrófilos do H. pylori, pessoal. Então, o que essa proteína exatamente faz, né? Ela causa o recrutamento de células, como por exemplo de neutrófilos, como vocês podem estar
observando aqui, né, ela faz o recrutamento desses neutrófilos e também de monócitos. Então, observe só, a bactéria H. pylori, ela fica aqui nessa região do trato gastrointestinal. Ela não chega a entrar em contato com essas células aqui, olha, com os neutrófilos. Muito pelo contrário, ela libera aí proteínas, observe só, que atravessam a célula, né, epitelial e chegam até, por exemplo, aqui, olha, aos vasos sanguíneos, onde você tem aí que os neutrófilos e os monócitos vão ser direcionados até os locais de origem aí dessas proteínas, pessoal. E aí, uma consequência desse deslocamento aí dos neutrófilos e dos monócitos é que eles acabam participando do processo inflamatório que dessa região, né? Como vocês podem estar observando aqui na imagem, tá? Dessa forma, eles causam danos aos tecidos, ok? Olha, danos aos tecidos, liberando intermediários reativos de oxigênio, né? Que são abreviados aqui, olha, por ROIS, ok? Que são intermediários reativos de oxigênio. Então, quando eles fazem isso aí, eles acabam causando lesões, né, ou danos ao tecido, né? Tudo culpa aqui da bactéria H. pylori. Uma outra coisa que é muito importante a gente destacar, como vocês podem estar aí observando, é a atividade de outras proteínas, né? Então, aqui no destaque, né, eu posso citar aqui essa proteína chamada de KGA, tudo bem? Então, ela também, né, chega até essa região intracelular da célula hospedeira, causando aqui, olha, alterações no citoesqueleto da célula, como vocês podem observar. E uma das consequências é justamente aqui, olha, a mudança, olha, na superfície aqui, olha, da membrana plasmática, como vocês podem estar observando, né, com a formação de pedestal. Olha só aqui, olha, pedestal, tá? Então, se você observar a célula vizinha, você não tem esse pedestal. E aqui, tá, você vai ter esse pedestal nessa célula. Olha, sem pedestal e com pedestal, graças à ação dessa proteína KGA. Então, ela provoca alterações no citoesqueleto e esse pedestal ajuda com que a bactéria H. pylori acabe se fixando melhor aqui nessa região, né, de tecido epitelial dentro do lúmen, aqui, olha, do lúmen, tá, do estômago, né? Olha só que interessante, pessoal, né? Então, essa seria uma das funções aqui da proteína KGA. Além disso, né, além da proteína KGA, nós também temos uma outra proteína que é a proteína VAQ-A, né? A proteína VAQ-A, ela tem uma função bem interessante, né, que é justamente de estar associada à formação de vacúolos, como vocês podem estar observando aqui, olha, nessas células. E isso acaba causando lesões na célula, né, como vocês podem observar, tranquilo? Então, aqui na figura 1, resumidamente, temos aqui algumas vias, né, de infecção e que também permitem a colonização do trato gastrointestinal, especificamente do estômago, por essa bactéria H. pylori, pessoal, ok? Então, né, continuando, né, passando aqui essa parte introdutória, né, aqui os autores falam, né, do tamponamento, aqui, olha, do pH, né, como vocês podem estar aí, né, observando no artigo, né, tamponando aí o pH. Então, justamente por essa ação, né, da urease, que consegue fazer isso aí graças ao processamento da ureia em amônia, tá? E CO2, aqui ele coloca, tá no destaque, olha, que é a amônia e o CO2 que tem essa ação tamponante, né? Que ele destaca até na figura 2, né? Como vocês podem observar aqui, que eu tinha comentado anteriormente, essa ação tamponante. Uma coisa bem interessante é que nesse artigo, os autores eles colocam aqui alguns termos chaves que aparecem no artigo, né? Com os seus conceitos, assim fica mais fácil você compreender, de repente, algumas palavras que aparecem no texto, e aí, ao invés de você sair por aí procurando, né, na internet significado, você já pode consultar aqui no lado alguns desses termos. Naturalmente não são todos os termos, mas já ajuda bastante, né? E é isso que importa. Aqui passando, né, ainda no artigo, nós também temos um outro subtópico muito interessante, né,
que os autores colocam, que na tradução livre seria mais ou menos nadando pelo muco, em alusão à atividade aqui da bactéria H. pylori de poder utilizar os seus flagelos, né, esse movimento rotacional, para conseguir se fixar melhor aqui as células epiteliais. As bactérias, né, mutantes que não têm essa habilidade dificilmente têm sucesso na colonização do estômago, né? Aproveitando aqui, falar um pouco justamente aqui dessa caixa número 1, né, box 1, que os autores mostram aqui como seria mais ou menos, né, se nós fôssemos olhar aqui na imagem, como seria mais ou menos um modelo, né, especulativo da evolução e transmissão da H. pylori. Né? Então você observa que você teria aqui, olha, uns organismos tipo selvagem, né, que tem genes que são expressos para essas proteínas importantes, né, como a CAG, a VAC e a BABA. E aí você observa que essas bactérias, né, dessa linhagem, que tem todos esses genes ativos, né, que chamamos de tipo selvagem, elas têm maior sucesso evolutivo, né, em termos de infecção e colonização. Enquanto que as outras bactérias aqui, olha, digamos, as outras linhagens, por exemplo, né, ou as outras cepas, elas têm justamente o que? Maiores dificuldades. Quando você tem, olha, genes que sofreram mutação, né, seja quais forem que os genes, geralmente o que se observa é que essas bactérias não conseguem chegar até o presente momento, né? Elas são geralmente eliminadas aí ao longo da história evolutiva. Olha, tem um relativo sucesso aqui, depois olha, são eliminadas, elas não continuam. Naturalmente, né, em um indivíduo, né, que está com H. pylori, né, espontaneamente podem surgir indivíduos, né, bactérias com mutações. Essas bactérias tipo selvagem, elas podem originar outras bactérias, né, que tenham algumas mutações nesses genes que codificam essas proteínas importantes, tá? Então, por isso que ainda atualmente nós temos bactérias, né, de diferentes linhagens de H. pylori com essas mutações, mas porque elas foram surgindo novamente, né, após o processo de infecção. Mas, no geral, né, ao longo da evolução, essas linhagens que apresentavam essas mutações tendem a não ter muito sucesso, né, na infecção e na colonização aí do estômago humano, tá? Só para ressaltar aí uma coisa muito importante. E aqui nós temos, né, um próximo tópico que aparece aqui no artigo, né, que traduzido seria mais ou menos como estabelecendo contato, e mostra justamente como a bactéria H. pylori consegue se aderir aí à superfície, né, apical das células epiteliais do trato gastrointestinal, né, especificamente aí do estômago, tá? Então, os autores vão ilustrar, né, essa habilidade delas de conseguirem fazer essa fixação através da caixa 2, né, que eles falam do sistema de secreção bacteriano, né? Então, aqui dentro da caixa 2, nós temos a tabela 1, então, aqui a tabela 1, né, sistemas de secreção bacteriano, e eles falam o seguinte, né, muitas proteínas que a H. pylori ela produz, ela precisa liberar para o interior da célula hospedeira. Então, aí eles destacam, né, dois tipos de sistemas que promovem justamente essa injeção dessas proteínas da bactéria na célula hospedeira, que eles chamam de sistema tipo 3 e de sistema tipo 4, né? Você observa aqui que a H. pylori ela apresenta o sistema do tipo 4. Então, esse sistema aqui do tipo 4, né, de uma forma bem resumida, ele utiliza os pili que as bactérias possuem, né? Só relembrando, né, os pili são microfibrilas proteicas que se estendem da parede celular em muitas espécies gram-negativas, como é o caso da H. pylori, né? E tem funções de ancoramento da bactéria ao seu meio, né? Então, aí seria, digamos, o mecanismo de transferência das proteínas internas da bactéria, né? A utilização aí dos pili e o sistema de secreção bacteriana do tipo 3 envolveria a participação dos flagelos, tá? Justamente para funcionarem como seringas moleculares, para promover aí a transferência de proteínas para o interior da célula hospedeira. É muito interessante observarmos aqui na figura 5, aqui, olha, esse mecanismo aqui, olha, de secreção, né, de proteínas, tá? Como é o caso aqui da proteína CAG-A,
ok? Para o interior da célula hospedeira através desse sistema de secreção, tá? Do tipo 4 que a bactéria H. pylori apresenta, né? Então, se vocês observarem aqui nessa imagem aí do monitor de vocês, né, do canto esquerdo, né, nós temos em A, né, como vocês podem observar aqui, é a bactéria H. pylori, que ela está aqui em vermelha, está observando aqui nessa coloração avermelhada, e aqui em verde justamente a proteína bacteriana que está sendo injetada aqui, olha, na célula hospedeira. Aqui na imagem B você tem um desenho aqui que está representando esse processo, e aqui no detalhe você tem justamente aqui, olha, esse sistema que utiliza o que? O PILs, né? Então os PILs são utilizados para fazer justamente a transferência de proteínas da célula bacteriana, né, como o caso da proteína KGA, para o interior da célula hospedeira. Nesse caso aqui nós temos apenas um pilus, que é o singular de pili. Então aqui provavelmente outras proteínas também podem passar aqui por esse pilus, né, para a célula hospedeira através do sistema chamado sistema KAG, tá? Então é bem interessante aí esse processo. Ok, pessoal? Então continuando aqui, né? Voltando aqui um pouco para cá, já vimos essa parte, né, estabelecendo contato, tá? Isso aqui, olha, células inflamatórias, né, parte do recrutamento. É muito interessante só salientar aqui nessa parte, né, que a bactéria H. pylori ela não chega a entrar em contato, né, com essas células, como é o caso aí dos neutrófilos e de outras células, tá? Que estão associadas aí ao processo inflamatório, né? Como eu comentei anteriormente, a bactéria H. pylori ela secreta proteínas que vão fazer o recrutamento dessas células, né? Como é o caso aí dos neutrófilos, e para isso elas precisam injetar inicialmente, né, essas proteínas no interior das células. Uma daquelas vias que foram comentadas anteriormente é o sistema de secreção do tipo 4. Então, continuando para cá, né, o próximo tópico seria esse aqui, né, os danos causados aí, né, pela bactéria H. pylori. Um dos principais danos causados conta justamente aqui com a participação, né, de uma proteína, né, que é a VAQ-A, né, seria a citotoxina, né, que é injetada dentro da célula para a formação de vacúolos, né, então VAQ-A, né, faz essa alusão aí aos vacúolos. Então podemos entender melhor esse processo olhando aqui, né, a figura 4, vocês podem observar. Então nós temos aí na figura 4, tá, a toxina, tá, vocês podem observar que, olha, representada aqui pela proteína VAQ-A, e essa proteína VAQ-A é muito interessante, que ela fica aqui, olha, inicialmente na superfície da célula, mas depois ela entra na célula. Olha só que interessante, né? Então a toxina, né, essa toxina aqui, ela é um oligômero, né, como vocês podem observar aqui, olha, na figura 4A, né, ela é um oligômero. O que é um oligômero? É um polímero de baixo peso molecular, tá? E em B aqui vocês observam, né, que a citotoxina, né, VAQ-A, ela se liga aqui, olha, à porção apical das células epiteliais e se insere na membrana plasmática, né, formando aqui uma espécie de canal. Olha só que interessante. E esse canal, né, ele possibilita justamente aí a passagem de bicarbonato e outros ânions orgânicos aqui, olha, da célula hospedeira, que vão possibilitar a sobrevivência da bactéria H. pylori. Olha só que coisa, hein, que a bactéria acaba realizando. Além disso, né, essa citotoxina ela pode sofrer um processo de endocitose, né, que vocês podem estar observando aqui, e entrar dentro da célula formando aqui um endossomo, tá? Então, aqui você vai ter a formação de um vacúolo com a participação inicial dessa toxina, né, a VAQ-A, tá ok? E aí depois você vai ter que, olha, outras proteínas, como é o caso, né, da bomba de prótons, né, vacuolar eletrogênica, né, ATPase, bem que olha no detalhe, né, que é uma bomba de prótons, e ela vai permitir aqui, por exemplo, a entrada, né, de íons H+, tá, aqui para o interior do vacúolo, né. Então, juntamente com a associação aqui da amônia, né? Então você observa a entrada de amônia aqui, olha, tá vendo, olha, amônia, né, que é aí um subproduto da ação da urease, ok? Então, esses
substratos, eles vão estar se acumulando aqui dentro desse vacúolo. Com isso, o vacúolo pode acabar aumentando, né? Ainda mais que a água acaba também se deslocando para o interior do vacúolo. E o aumento desse vacúolo eventualmente pode causar aqui lesões na célula, né? Então, realmente é algo bem extraordinário que essa bactéria consegue fazer no interior das células do hospedeiro, né, pessoal? Então, continuando aqui, né, passando aqui desse item, nós também podemos aqui estar destacando algumas outras características importantes aqui, olha, da bactéria H. pylori, né, com relação aqui à sua capacidade de ter uma performance, digamos, ótima, né, destacado aqui, olha, por esse termo, né, de adaptabilidade. Então, nós podemos observar o seguinte aqui, olha, nessa tabela, tá, aqui é a tabela 2, né, que mostra que as doenças associadas com H. pylori, isso aqui foi obtido com base, né, em experimentos em laboratório, né, com cobaias, como é o caso aí do esquilo da Mongólia, em que você observa aí que você tem uma série de danos que são associados a certas linhagens da bactéria H. pylori, né? Você observa aqui que o tipo selvagem apresenta aí, em termos de percentual, né? Como você observa aqui, olha, em percentual, uma grande capacidade de causar, por exemplo, gastrite leve, ou gastrite severa, ou eventualmente uma úlcera gástrica, ou até mesmo, por exemplo, metaplasia intestinal, esse caso bem claro, metaplasia intestinal, né, que são células pré-cancerosas. Ainda você também observa aqui, olha, carcinose, né, que é um tumor maligno de crescimento lento, e também aqui, olha, adenocarcinoma, né, que é tumor maligno de um epitélio glandular, tá? Isso aqui nas células do tipo selvagem. Essas células do tipo selvagem, só destacando, são as células que justamente que possuem genes que são capazes, né, ou seja, são genes funcionais que estão ativos para essas proteínas, como é o caso de vaquiar, né, e também da proteína CAG. Nesse caso aqui, você tem linhagens que apresentam, né, genes que sofreram alguma mutação, né, e aí eles produzem eventualmente uma proteína não funcional ou eventualmente nem produzem a proteína, né? Esse sinal negativo aqui indica justamente, né, essa incapacidade da proteína de estar desenvolvendo uma função, né? Geralmente isso é causado por alteração na estrutura proteica e que em nível mais basal tem a ver justamente com os seus genes. Pode ser, né, em nível mais basal, está relacionado aos seus genes. De uma certa maneira que essa linhagem não apresenta capacidade de produzir funcionalmente essas proteínas funcionais, né? Então aí você observa números diferentes para os indivíduos da linhagem tipo selvagem, né? Por exemplo, aqui, ó, só para você ter uma ideia, né? Comparando VAC-A com as proteínas do tipo CAG, você não tem aí, olha, um número significativo dessas doenças, olha, 0,0000, enquanto caso a bactéria apresente, né, a proteína CAG, mas não apresente a proteína VAC-A, ela tem sim uma capacidade, né, virulenta um pouco maior, ó, tá vendo? Um pouco maior. Não tão boa quanto o tipo selvagem, que apresenta aí as duas proteínas, tá? Então você observa que entre essas duas proteínas é que faz mais falta para a bactéria, né, causar danos é essa aqui, ó, tá? A proteína, né, que está justamente aí associada a permitir com que o H. pylori consiga permanecer associado à célula epitelial, né, permanecer ancorado lá na célula epitelial, tá? Nas próprias cobaias de laboratório já tinha se observado isso aí, né, que aquelas que apresentavam bactérias, né, com essa deficiência na produção dessa proteína apresentavam sintomas bem leves, né, associados aí à infecção por H. pylori, diferente das cobaias que apresentavam bactérias que tinham essa proteína funcional, né, que acabavam apresentando danos mais significativos aí no seu organismo. E por último aqui, né, só salientando esse tópico, né, bem interessante que os autores colocam, lutando contra o inimigo, né. Então eles falam aqui de algumas perspectivas, né, de estudos, né, contra H. pylori, justamente em função da utilização dessas proteínas que a bactéria produz, né, como é o caso aí da urease, né, proteína que tem uma função enzimática, da proteína CAG-A, da VAC-A e da HPNAP, né, bem aqui em cima, né, que já está se desenvolvendo vacinas contra esses antígenos.
Isso realmente é uma coisa bem interessante, né, de podermos estar aí pensando nessa possibilidade de se utilizar vacinas que possam aí combater, né, a H. pylori, né, especificamente aí na questão, por exemplo, também da prevenção, né, que é muito importante. Atualmente, né, a pessoa quando ela é diagnosticada, né, com H. pylori, o que o médico, né, ele geralmente indica que ela faça um tratamento à base de antibióticos, geralmente 2 antibióticos que são ministrados por um período de 10 a 15 dias, né, para o paciente. Existe aí um coquetel, na verdade, de medicamentos, é um kit até bem estabelecido, que já está disponível aí na maioria das farmácias. Bom, de um modo geral, esse é algum dos mecanismos pelos quais a bactéria H. pylori conseguiu, né, ter sucesso na infecção, na colonização aí do estômago aí, dos seres humanos, justamente, né, através dessas proteínas que a H. pylori produz, né, como aqui é o caso da proteína, né, HP-NAP, né, que está associada aos processos, né, de recrutamento de células aí, do sistema de defesa nosso, né, que é realmente uma coisa assim bem interessante de estarmos aí analisando, né. Esse processo aqui, juntamente com os outros, né, está resumido aqui nessa figura aqui, figura 1, né, como vocês podem estar observando aqui esse processo de recrutamento. Ok, pessoal? Faça uma leitura atenta desse artigo e depois responda as questões que estão lá para os senhores no CIGAR para aprofundamento aí, do conhecimento. Tranquilo? Abraço para todos.